isso aí, pessoal. Hoje tivemos a coletiva de apresentação do zagueiro Léo Ortiz. E no final, tivemos uma coletiva com Marcos Braz e Bruno Spindel. E a Time Web esteve presente. Confere aí. Boa tarde, Léo. Tudo bom aqui? Ângelo Furtado, Time Web Sport. Léo, o que o Flamengo te ofereceu, futebolisticamente falando, porque você já era titular na equipe na qual você já estava e um dos principais jogadores do elenco. O que te fez escolher o Flamengo? Bom, a grandeza do Flamengo e, com certeza, a possibilidade de conquistar muitas vitórias e muitos títulos aqui, entrar para a história de um grande clube no cenário brasileiro e mundial, né? Então, essa oportunidade, como eu disse, não acontece mais de uma vez e conquistar títulos foi a principal motivação. Como você falou, eu já era titular lá, então aqui eu venho para, com certeza, disputar uma posição e brigar por esse lugar na vaga de titular, mas o principal para mim é conquistar títulos, seja jogando 80 jogos, ou seja, jogando 10, eu quero estar participando de um time, de um clube vencedor. Boa tarde, Marcos, Bruno. Eu sei que até sou repetitivo a gente sempre perguntar aqui sobre o Gabigol, sobre renovação, mas não deixa de ser um assunto porque camisa 10 da equipe, cada vez o prazo para renovação dele, né, para ele inclusive ficar livre no mercado, encurta. E o presidente Rodolfo Landim agora na Taça Guanabara, né, quando o Flamengo foi campeão no campo, ele disse que o Gabigol não vai sair do Flamengo, que ele tem contrato até o fim do ano. Mas eu também queria perguntar, não só sobre a questão do Gabigol sair do Flamengo, mas eu queria também perguntar como está essa questão da renovação, porque ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube agora no meio do ano. Voltaram as conversas ou ainda não tem nenhuma conversa para renovação? Como está a situação do Gabriel? A gente também viu que ele não desceu, por exemplo, para a hora da taça, né, ali da Taça Guanabara, ele estava no Maracanã durante o aquecimento, mas ele não desceu depois. Eu também queria entender um pouco como está a relação do Gabi dentro do Flamengo. Obrigada. Vamos lá. Em relação à pergunta da renovação dele, mais uma vez eu posso te afirmar que a situação dele vai ser resolvida na hora certa, na hora mais adequada, e podem ter certeza que isso aí em breve vai ser resolvido de um lado ou de outro, de uma maneira ou de outra. Mas o resto, em relação à boa relação, do resto, o Gabriel sempre teve uma boa relação com a comissão técnica, boa relação com a gente aqui, em momentos pontuais, depois de tanto tempo já de estar aqui no clube. Lógico que poderia ter uma situação ou outra, mas é um atleta que cumpre os seus horários, é um atleta que cumpre os seus deveres, e é um atleta que sempre vai ser respeitado por nós e também nos respeita muito. Então não tem qualquer tipo de problema com o Gabriel aqui dentro. Gabriel Furtado, Paparazzo Rubro-Negro. Queria saber como é que vocês estão enxergando os mercados que são menos, entre aspas, conhecidos, né? O Flamengo tem o Shola, que é um jogador nigeriano, e essa semana acertou a contratação de outro jogador nigeriano também para a base. Queria saber como que vocês enxergam esses mercados, tem a possibilidade de jogadores, né, de outras regiões, além da Europa e da América do Sul, chegarem ao Flamengo, talvez no meio do ano, ou em alguma janela futura? Obrigado. O Flamengo tem um departamento de análise que faz somente isso. Fora o departamento aqui profissional tem das visões de base, que também tem uma estrutura própria para isso. E trabalham sistematicamente atrás de grandes talentos. É lógico que quando você vai fazer uma contratação dessa, a gente tenta gastar o menos possível, porque teoricamente você está em mais riscos técnicos por razões óbvias, né? Porque você não é um atleta em que está aqui dentro, que você pode observar tanto, mas o Flamengo vem fazendo aí as contratações que entendem que podem ser assertivas, e isso aí vai continuar. O Flamengo contratou esses dois jogadores, o Flamengo sempre também olha para a América do Sul, às vezes não é possível a contratação, porque mesmo jogadores de 17, 18 anos, 16 anos, ali no Uruguai e na Argentina, quando começam a despontar, existem os scouts da Europa, da Ásia, que também estão em cima, então a gente não disputa esse mercado sozinho. A gente não disputa esse mercado dos grandes talentos de 16, 17 anos com os clubes brasileiros. A gente disputa com os clubes europeus também. Braz Spindel, boa tarde, Renan Moura da Rádio Globo. Horas atrás, ontem, né, o John Textor trouxe uma afirmativa que pode ter sacudido aí o futebol brasileiro, que ele teria gravações de árbitros exigindo propina.
Não sei se para vocês isso daí é novidade, isso daí acontece nos bastidores do futebol. Como é que vocês enxergam essas declarações, mesmo que sem provas ainda apresentadas a todos? Eu acho que até pelo cargo que eu exerço aqui de vice-presidente de futebol, é um dever meu falar sobre esse assunto após ele apresentar as possíveis provas, as filmagens, os áudios que ele tem. Depois que ele apresentar isso, a gente analisa e aí fica tranquilo que eu vou falar também do assunto. Enquanto não tem isso, deixa só o Texas falar. Não, o Flamengo a gente nunca ouviu nem falar desse assunto. Mas, mais uma vez, o Texas tem o tamanho dele, tem a responsabilidade dele, tem a responsabilidade do que falou. Agora, a situação está bem desconfortável, ou para o Texas ou para a CBF. Não é? Um assunto desse, gravíssimo. Ou o Texas agora chega e prova o que disse. Aqui eu não estou botando nenhum juízo de valor dele, para deixar claro. E se ele não fizer isso, a gente vai aguardar o que a CBF vai fazer. Porque, diante dessas acusações, não fazer nada também fica difícil, né? Parece até que está querendo forçar em cima possivelmente em cima das arbitragens. Então, assim, é um assunto que hoje, até agora, não é do Flamengo. É um assunto do Texas, que ele, já que falou na imprensa, agora vamos esperar os áudios, as provas em que ele disse que tinha. Então, a posição do Flamengo é essa. Tarde. Queria levantar a bola para vocês falarem um pouco mais sobre a negociação com o Maicon, né? O atleta optou por ficar no Corinthians, mas... Optou por onde? Por Isso é o que você está falando, né? E que noticiou. Só para deixar claro. Não, tranquilo. Só para deixar claro. Tranquilo. O atleta ficará no Corinthians, pelo menos nesse primeiro semestre. Melhorou. E teve proposta, não teve proposta? Dia 19 de fevereiro, o Flamengo fez uma proposta para o Shakhtar. E a proposta foi recusada. É difícil, aí para quem acompanha a gente aqui há 5 anos, 5 anos e 3 meses, a gente fazer uma proposta em que, por um clube, em que não tenha sido bem encaminhada com o empresário ou com o atleta. Certo? Não estou mais na fase de menino nem de amador. Se a gente fez a proposta para o Shakhtar, é que as coisas andaram bem na outra ponta. Certo? O que aconteceu é que o Shakhtar negou a proposta do Flamengo. Esse sim, esse negou. E a gente, por razões internas aqui, a gente entendeu que não deveria ou que poderia fazer uma contraproposta. O tempo foi passando, a gente tinha a situação do prazo do dia 7 e o Flamengo não avançou nesta negociação, em que, em função também da demora, que a gente se perdeu, posso falar dessa maneira, perdeu muito tempo em relação ao Ortiz. Enfim, então foi isso que aconteceu. Mas eu te respondi, contribuí, mas não vou falar mais do assunto, não quero falar de assunto de jogador que eu não contratei. Mas a narrativa de São Paulo lá é editada. Para não... eu não sei, a gente mandou a proposta para o 19. Por razões óbvias, não deve ter sido recusada no dia 19. Tem fuso horário, tem... A proposta tinha... Exatamente. Tinha 48 horas de validade. Entendeu? Então, enfim, mas é um assunto que desejo boa sorte para o Corinthians, para o Maicon. Agora, não procede aquela narrativa em que estão querendo atribuir lá pelos setoristas que cobrem o Corinthians. Mas tá bem, é do jogo. O setorista tem que ficar, teoricamente, tem que ficar bem lá. Mas vamos embora, segue. Marcos Pinda, boa tarde. Thiago Lima. Peraí, deixa eu não estou aguentando. Como é que eu vou fazer uma proposta para um time, depois de tanto tempo aqui, em que eu acho que já as coisas já não tinham sido bem adiantadas? Tem que ser muito menino, tem que ser muito amador para você não fazer a situação inversa. Até porque, se vocês pegarem aí todas as apresentações aí, você vai ver um negocinho. Desde quando eu falei com o Marcos, desde quando eu falei com o Bruno, sempre dos jogadores que se apresentam assim, porque isso aqui é o que a gente faz. Primeira coisa que a gente faz é saber se o jogador quer ou se tem a possibilidade de escolha de vir para cá, porque às vezes é uma escolha de vida, não é só a escolha esportiva. O jogador, quando está fora, às vezes o jogador está em São Paulo, tem criança na escola, tem criança adaptada,
A gente não sabe, às vezes. Então, a gente sempre tem esse cuidado, e sempre, eu acho que sempre deu certo aqui. Lógico, a gente tem um poderio aqui da força do Flamengo, da força financeira, mas existem muitos jogadores que a gente traz aqui também em relação a que a gente faz da maneira correta. Mas só isso, mas deixa boa sorte para o Maicon, boa sorte para o Corinthians, e é isso. Eu acho que é um assunto que eu sabia que iria vir aqui, mas é um assunto que eu não gostaria de falar mais. Bom, Marcos Spindel, tem uma pergunta para os dois, se vocês quiserem responder. Queria saber se vocês já consideram esse elenco para o primeiro semestre fechado, ou se essa brecha que vai ter, né, do dia 1º ao dia 19 de abril, vocês ainda consideram fazer algum investimento? E até entrando no tema da questão orçamentária, né, do valor que foi aprovado em orçamento para vocês investirem na janela, vocês investiram dentro do orçamento, mas praticamente gastou ali perto, né, do limite. Como é que fica isso? Vocês conseguem aumentar esse valor para investir já no primeiro semestre, ou agora só para a próxima janela, só para explicar para o torcedor? Não, o Flamengo ainda tem uma sobra bem pequena, tem uma sobra para fazer investimento. É lógico que quando a gente fala dessa sobra, se for só a sobra, a gente não consegue trazer um jogador da prateleira em que a gente acha que seja interessante, mas a gente vai continuar trabalhando, a gente vai tentar a gente ainda vai tentar usar esse tempo que a gente tem ainda de contratação para que a gente possa mapear o mercado e talvez traga um outro jogador. A gente ainda pensa fazer isso. Não é certo, é complexo, até porque só podem ser os jogadores aqui que estejam nos estaduais. Se os jogadores estiverem fora, você não consegue fazer as inscrições, enfim. Mas a gente está trabalhando para isso aí. Ainda não. Se tiver um jogador que a gente se sinta confortável, que esteja dentro do orçamento, não tem o porquê não fazer.